Senhor presidente, eu ocupo a tribuna no dia de hoje, portanto, 19 dias após o senhor Michel Temer tomar posse como presidente interino do Brasil. Eu ocupo a tribuna, me somando aqui a vários parlamentares que já denunciaram dessa tribuna os imensos retrocessos promovidos pelo governo biônico do senhor Michel Temer, um governo ilegítimo porque é um governo edificado sobre o golpe parlamentar em curso no nosso país. E esse governo biônico segue com a sua agenda de desmonte do estado de bem-estar social, segue com a sua agenda de destruição das conquistas sociais das últimas décadas. O governo começa formando um ministério, eliminando pastas extremamente importantes, como o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos. Eliminou também o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério das Comunicações, a Controladoria Geral da União, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério da Cultura. Neste último caso, no que diz respeito ao Ministério da Cultura, a forte mobilização dos agentes culturais, dos militantes da cultura em todo o país, conseguiu reverter essa medida. Entretanto, quero aqui ressaltar que a mobilização dos militantes da cultura continua forte em todo o país, até porque eles têm a clareza que não basta apenas a recriação do MINC, eles querem de volta a democracia. Quero, portanto, ainda adiantar, senhor presidente, que a fotografia do Ministério do Governo Biônico, do senhor Michel Temer, é a fotografia daquilo que a gente pode nominar como a fotografia da velha direita. Lá só tem homens brancos, ricos, né? Um ministério, portanto, que, ao não ter a presença de uma única mulher, de um negro, é um ministério que se constitui num verdadeiro ataque à diversidade da população brasileira. Esse governo também já inicia anulando a contratação de 11.250 moradias do programa Minha Casa Minha Vida, suspendeu também novas contratações do programa de moradia popular e, como se não bastasse, anunciou que mais de 30 milhões de brasileiros podem perder o acesso ao Bolsa Família através da restrição do programa aos 5% mais pobres. Essas são apenas algumas das medidas, repito, retrógradas, adotadas nesse curto período do governo ilegítimo, do governo biônico. Anuncia também, a medida provisória 727, que se constitui num verdadeiro ataque, um ataque violento à soberania nacional e ao projeto de desenvolvimento eleito nas urnas em 2014, na medida em que essa medida provisória 727 abre o caminho para a privatização do patrimônio nacional. Abre caminho, só para se ter uma ideia da gravidade, para a privatização da Petrobras, da Caixa Econômica e da Eletrobras. Mas quero ainda, senhor presidente, dizer que essa medida 727, ela é muito perigosa, porque ela flexibiliza toda e qualquer legislação que representa um obstáculo para os investimentos privados, o que significa também um ataque sem precedentes ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável. Na verdade, essa MP 727, com esse conteúdo, ela parece e muito com uma cópia mal feita
da chamada Lei 94 de 97 do governo FHC, que instituiu o famigerado Programa Nacional de Desestatização, que permitiu a privatização criminosa de um dos grandes patrimônios que o povo brasileiro tinha, que era a Companhia Vale do Rio Doce. Mas o pacote de ataque à soberania nacional, o pacote de ataques aos direitos sociais do povo brasileiro não para por aí. No último dia, 24 de maio, o governo biônico anunciou uma série de medidas com o suposto objetivo de estabilizar a economia brasileira, medidas essas que, na verdade, fazem parte de um receituário conservador para tempos de crise econômica. Me refiro à proposta de emenda à Constituição que trata de limitar os gastos nas áreas sociais ao patamar da inflação do ano anterior. Ou seja, essa medida vem com um endereço claro, que é de conter gastos públicos, e especialmente nas áreas sociais. Medida essa que, ao conter, repito, os gastos públicos nas áreas sociais, privilegia a banca na medida em que vai privilegiar o pagamento de juros da dívida pública e o estímulo aos investimentos privados. Não é por acaso que o FMI parabenizou as medidas anunciadas pelo governo provisório. Portanto, estamos de volta ao período em que o Brasil era submisso aos interesses do capital internacional. Essa PEC, senhor presidente, volta a dizer que trata de limitar os gastos nas áreas sociais, condicionado ao patamar da inflação do ano anterior, ela significa um retrocesso inimaginável para as áreas sociais, porque não trata somente de limitar o crescimento dos gastos públicos. A proposta vai na direção de alterar a destinação de receitas que hoje são vinculadas à educação e à saúde. Concedo já, senadora Vanessa, o ministro da Fazenda, senadora Vanessa, do governo biônico, o senhor Henrique Meirelles, abre aspas, diz claramente: devemos propor que despesas com saúde e educação sejam vinculadas ao teto de crescimento das despesas totais, baseada na inflação e, portanto, com crescimento real zero. Senadora Vanessa, na condição não só de representante do povo potiguar, como senadora, mas na condição de professora, de militante que sou, da luta em defesa da escola pública, da luta em defesa da educação, eu quero aqui mais uma vez fazer um alerta aos meus colegas professores, estudantes, fazer um alerta à sociedade brasileira. Essa PEC de limitar os gastos nas áreas sociais, conter gastos nas áreas sociais, condicionado ao patamar da inflação do ano anterior, associada à ideia já também proclamada pelo ministro do governo golpista, o ministro da Economia, Henrique Meirelles, de desvincular as receitas para a área da educação e da saúde, significarão um duro golpe do ponto de vista do direito do povo brasileiro, tanto à saúde como à educação. A saúde, uma medida dessa implementada, terá simplesmente o SUS sob ameaça. Não tem como viabilizar o SUS com medidas dessa natureza, desvinculando receitas para a área da saúde e contendo os gastos nessas áreas sociais. A educação, idem, não tem como preservar um dos maiores patrimônios do povo brasileiro na área da educação, que é a agenda do novo Plano Nacional de Educação, à luz de propostas como essa, que é desvincular as receitas para a área da educação.
Na verdade, propostas como essa ameaçam o direito à educação. Como é que foi? Propostas como essa ameaçam o direito à educação do povo brasileiro, que vai desde o direito das nossas crianças à creche, o direito à educação em tempo integral, a mais escolas técnicas, a mais ensino superior, bem como o direito a uma agenda fundamental para promover a melhoria da qualidade do ensino no Brasil, que é a agenda que trata da política de valorização salarial e profissional do magistério, tanto através do respeito à Lei 11.738, que instituiu o piso salarial nacional, como também à luz da meta 17 do novo Plano Nacional de Educação, que institui o novo piso salarial do magistério. Então, senadora Vanessa, nós não estamos aqui tratando de uma agenda qualquer. A agenda da educação, ela é decisiva, ela é uma agenda estratégica para que possamos promover um desenvolvimento com sustentabilidade, com inclusão social, com justiça social. É isso que está em perigo agora, é isso que está ameaçado à luz dessas medidas que o governo biônico anuncia. Concedo a palavra à senadora Vanessa e peço só um pouco aí de generosidade do presidente senador Jorge Viana. Eu serei muito breve mesmo, porque nós estamos numa terça-feira, dia de sessão deliberativa, senadora Fátima, mas não podia deixar de, ouvindo Vossa Excelência falar, também de, através de uma parte, dizer da sua autoridade para fazer esse pronunciamento da tribuna. Vossa Excelência, que desde a Câmara, aliás, desde a militância sindical, profissional, atua nessa área da educação e dando contribuições significativas. Vossa Excelência, que já relatou os mais importantes projetos da área, senadora. Então, seria importante que todos aqueles e aquelas que nos ouvem neste momento prestem muito atenção no que Vossa Excelência está dizendo, porque as pessoas ouvirem falar em DRU, ouvirem falar em OGZ, que é orçamento, OBZ, orçamento base zero, eles não têm ideia do que significa. Agora, quando a gente diz que essas são medidas para tirar recursos da saúde e da educação, senador, aí a população presta atenção. Então, são pronunciamentos como esse, elucidativos, explicativos, como Vossa Excelência faz, é que nós precisamos para esclarecer à população brasileira o que vai acontecer. E dizendo que daqui para frente o orçamento, como Vossa Excelência disse, vai crescer de acordo com a inflação. Se isso acontecer, senador, o Brasil para. O Brasil não vai parar, o Brasil vai retroceder. Servidor público, não pense em novos concursos, não pense em aumento salarial, não pense. Política de valorização do salário mínimo vai ser a primeira a acabar, porque ela é para além da inflação, que é para garantir para os mais pobres desse país o mínimo, pelo menos, de ganho real todos os anos. Eles querem acabar com isso. Eu não tenho dúvida que a gente vive momentos difíceis, mas momentos muito elucidativos para a nossa gente. O que está em curso no país é aquilo que pior poderia estar. Tomaram de assalto o poder, como Vossa Excelência diz, para reformar o Estado e retirar direitos dos trabalhadores. Parabéns, senadora. Obrigada pela parte de Vossa Excelência, que incorporo, né, pelo conteúdo que ele tem. E quero ainda, senador Jorge Viana, aqui mais uma vez ressaltar o quanto é importante nesse exato momento, a exemplo do que está havendo em todo o país, que é a mobilização dos militantes da cultura, dos artistas, em defesa da cultura, em defesa da democracia, que essa mesma mobilização também se dê no campo da educação, senador Jorge Viana. A UNE, a UBS, a CNTE, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, enfim, todos os movimentos sociais e entidades que têm compromisso com o direito à educação do povo brasileiro, precisa, mais do que nunca, ecoar sua voz nesse exato momento de denúncia ao golpe e, portanto, de rejeitar essas medidas. É preciso que os estudantes, que os professores dialoguem com as famílias, dialoguem, né, com as comunidades, no sentido de deixar claro que, se essa proposta de emenda
emenda à Constituição de limitar gastos nas áreas sociais, associado a essa proposta nefasta, que é desvincular recursos para a área da educação, não haverá prefeito, não haverá governador, por mais que queiram, que realizem as metas virtuosas do novo Plano Nacional de Educação. Não tem como fazer se tornar realidade o novo Plano Nacional de Educação sem que tenhamos um financiamento robusto e um financiamento adequado para que a gente possa dar continuidade ao avançar para atender as crianças de 0 a 3 com mais creches, para que a gente possa, senador Jorge Viana, não interditar um dos projetos do governo Lula e do governo Dilma mais vitoriosos, que foi a expansão das escolas técnicas, como, por exemplo, a gente não só preservar, mas fazer avançar a expansão no que diz respeito à questão do ensino superior, como, por exemplo, avançar na agenda tão reclamada não só pelos professores, pelos profissionais da educação, mas pelo Brasil inteiro, que é a agenda de respeito, de dignidade, de valorização salarial e profissional do magistério, dos profissionais da educação em todo o país. Então, essa é uma agenda, eu quero aqui reforçar, que não diz respeito apenas a nós, professores, não diz respeito só aos estudantes, não diz respeito só às suas famílias, é uma agenda que diz respeito ao país. Não há, na história da humanidade, nenhum país, nenhuma nação que tenha conseguido avançar do ponto de vista de um projeto de desenvolvimento com sustentabilidade, com justiça social, sem que não tenha feito investimentos fortes no campo da educação, porque a educação é a base primordial para um projeto de desenvolvimento nacional inclusivo, com geração de emprego, com distribuição de renda e com inclusão social. Portanto, senhor presidente, para não aqui extrapolar mais o tempo aqui hoje na tribuna, quero só aqui fazer o registro, senadora Vanessa, do incidente lamentável, senador Jorge Viana, que aconteceu hoje na Comissão de Educação, Cultura e Esporte aqui do Senado, comissão essa da qual sou vice-presidente. Cumprindo com o meu dever, enquanto parlamentar, apresentei um requerimento hoje, convidando o ministro da Educação, o ministro do Planejamento, o ministro da Fazenda, bem como convidei também os representantes das entidades sociais, dos gestores, Undime, Concede, CNTE, o representante dos estudantes, para que a Comissão de Educação promova uma audiência pública com o intuito exatamente de debater essa proposta, senadora Ângela, que é conter gastos nas áreas sociais, bem como desvincular receitas para a área da educação. É meu dever. Essas propostas, inclusive, já estão aqui no Congresso Nacional. É obrigação deste Senado, é obrigação maior ainda da Comissão de Educação desta Casa acolher esse debate, porque nós precisamos, na verdade, refletir, discutir o impacto que terá medidas como essa de desvincular receitas para a educação, para o presente e o futuro da educação brasileira. Concluo dizendo a Vossa Excelência qual foi nossa revolta, nossa indignação. Simplesmente o requerimento, apesar de constar do apoio da maioria dos senadores que lá estavam, entretanto, o senador Ronaldo Caiado, do DEM, coincidentemente o mesmo partido do democrata, do ministro, simplesmente pediu verificação de quórum, senador Jorge Viana, e o requerimento nosso foi prejudicado e o requerimento não foi aprovado. Que é isso, senador Jorge Viana? Que país é esse que nós estamos vivendo? É esse o estilo do DEM governar, senador Jorge Viana? Interditando o debate? É esse o estilo do ministro do governo biônico governar, inviabilizando o debate sobre um tema, repito, tão importante
importante para a educação, que é exatamente o tema do financiamento. Pois bem, o senador Ronaldo Caiado, que foi apoiado por mais uns outros 3 senadores, em que pese a gente ter tido o apoio da maioria, pediu verificação de quórum, a sessão caiu. Quem perde com isso é a educação, mas nós não vamos desistir de maneira nenhuma. É nosso papel, é nosso dever. Na próxima semana estaremos reapresentando o requerimento, porque os ministros têm que aqui vir prestar contas para que a gente possa fazer o debate e, ao fazer o debate, a gente criar um ambiente político aqui nessa casa para rejeitar iniciativas como essa de limitar gastos nas áreas sociais, de desvincular receitas para a área da educação, porque isso significa um duro golpe para as conquistas que nós obtivemos até o presente momento. Isso significa um duro golpe para o presente e o futuro da educação brasileira. Por isso que fica aqui o meu repúdio do Democrata, o mesmo partido, repito, do atual ministro da Educação do governo biônico. Ministro esse que até o presente momento não recebeu a Andifes, a representação dos reitores e reitoras do Brasil. Ministro esse que, em que pese já as solicitações, não recebeu até agora o representante dos reitores e reitores das instituições, dos Institutos Federais de Educação Profissional e Tecnológica de todo o país, e agora acha pouco o seu representante no Senado, enfim, viabiliza a aprovação do nosso requerimento, num claro gesto de que eles têm medo do debate, não querem dialogar com os movimentos sociais, não querem dialogar com a sociedade. Nós não aceitaremos isso. Na próxima semana estaremos reapresentando o requerimento.